From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible. Only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe, que Deus possa vir aos nossos corações enquanto nós ouvimos as suas palavras através desta humilde programação que promove fé no Filho de Deus, esta fé que nos leva a agradecermos ao Senhor pela sua audiência, pela sua atenção, pelas suas vidas, pelo próprio oxigênio e água e alimento que Deus tem nos dado. Nesse instante, meus irmãos, eu peço a Deus para aceitar a nossa gratidão por todos. Todos que escutam esta programação, pelas crianças, pelos adultos, por todos que nos ouvem, que Ele possa dar saúde para o enfermo, curar o doente, abrir a porta que está fechada para esse pai de família, orientar no negócio, na mudança, orientar no casamento, proteger nas viagens. A nossa súplica nesta hora, o nosso desejo, e geralmente o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos leva a desejarmos aquilo que Ele está querendo de fato fazer por cada um de vocês que nos acompanham através desta programação. Que Deus possa abençoar cada um em todas as áreas da sua vida, que vocês possam ir bem e ter saúde. E nós, irmãos, nos encontramos mais uma vez juntos para meditarmos no capítulo 12 do livro de Êxodo, do verso 29 ao verso 36, aonde nós vamos ler e meditar nesta hora, que diz assim a partir do verso 29 do capítulo 12 de Êxodo. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês suas ovelhas e seu gado, como vocês pediram. Vão embora e abençoe também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saíssem depressa da terra, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios. Ó, meus irmãos, estamos diante da cena maravilhosa para os filhos de Israel, mas terrível para os egípcios, que não ouviram a voz do Senhor,
não se atentaram para a advertência que Deus há muito vinha fazendo a eles. E aqui nós encontramos o anjo da morte, então, cumprindo com sua palavra. E à meia-noite, então, o Senhor mata os primogênitos do Egito, começando pela casa de Faraó, pelos prisioneiros, aqueles primogênitos que estavam presos, também pela casa dos oficiais, pelos primogênitos dos animais. Ó irmãos, que grande clamor! A Bíblia Sagrada nos diz no versículo 30 que houve um grande clamor. Por que este grande clamor? Justamente porque eles tinham desobedecido às advertências que Deus tinha dado para eles. E naquela mesma noite, diz a palavra de Deus, Moisés e Arão foram chamados diante de Faraó, não para negociar agora. Agora Faraó não queria mais um acordo, uma negociação com eles. Não estava mais em jogo negociar, leva uma parte, não leva a outra. Mas agora, diante deste grande clamor, desta coisa terrível que havia acontecido, eles falam: saiam daqui, saiam do meio do meu povo, vão embora. E outra coisa, leva tudo com vocês, suas ovelhas, seu gado, vai. E ainda no final diz: orem por mim, em outras palavras, né? Orem por mim também. E o povo ainda despojou, levou ainda objetos ali, roupas, ouro, prata dos egípcios. Então, houve uma praga, que foi a praga das trevas. Antes de acontecer a morte dos primogênitos, nós tivemos as pragas das trevas, que mantiveram os egípcios em ansiedade, em horror, durante 3 dias e 3 noites. Mas agora a calamidade era pior. Esse castigo que Deus estava colocando sobre eles atingiu desde o trono, o calabouço, lá onde estavam os presos, os príncipes, o simples camponês. Irmão, o juízo de Deus não faz distinção de pessoas. Aprenda isto nesta hora. Deus não faz distinção de pessoas, de maneira alguma. Todos aqueles que haviam durante tanto tempo rejeitado a mensagem de Deus, rejeitado a palavra de Deus, agora tinham que arcar com as consequências da sua desobediência, do seu coração endurecido, da sua rebeldia. Por isso que é melhor que os homens se submetam primeiro às condições de Deus, porque Deus jamais vai seguir a condição do homem. Muitas pessoas invertem o papel, quer que Deus se condicione à sua maneira, à sua forma de pensar, à sua visão das coisas, quando na verdade todos nós temos a obrigação de nos enquadrar na palavra de Deus da maneira que Deus fala, porque Deus abate o orgulhoso. Deus destrói o rebelde. Nós vemos agora, meus irmãos, o orgulho de Faraó abatido. Faraó teve que se render agora. Nós vemos um homem rendido. Ele viu que ele não podia mais disputar diante do poder de Deus. A palavra de Deus, ela sempre permanece. Você não ganha nada quando você tenta disputar com Deus. Não, irmãos. O que nós temos que fazer não é disputar com Deus, mas sim nos submetermos em humildade à sua sabedoria. Mas o Senhor cuidou dos seus filhos. Sim, cuidou. Ele cuidou. Aqueles que foram obedientes à palavra de Deus, que seguiram as orientações de Moisés e de Arão, de pegar aquele simples ovo, molhar no sangue do cordeiro primogênito e passar na verga da sua porta, estava protegido do anjo da morte, do mal. E ainda Deus, na saída,
Deus fez com que eles pagassem em dinheiro mesmo ali, em prata, em ouro, dinheiro que eu digo, peças de prata, de ouro, que mais adiante nós vamos ver a utilidade disso lá na construção do tabernáculo. Deus faz tudo com propósito. Deus não faz nada ao acaso, meus irmãos. Deus faz tudo com um propósito divino, com uma direção. Por isso a importância de nós nos mantermos firmes na palavra de Deus. Deus quer isso. A palavra de Deus é a que permanece. Faraó tentou, durante toda essa nossa meditação, desde o capítulo 1 até aqui no capítulo 12, nós vemos Faraó tentando impedir o mover de Deus. Nós vemos um Faraó tentando criar circunstâncias, criar maneiras para impedir que o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Mas a palavra de Deus é a que permanece sempre. Por isso, meus amados e queridos irmãos, nós devemos permanecer detrás da palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade suprema que governa as nossas vidas. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela foi escrita por homens, sim, mas homens divinamente inspirados, conforme nós encontramos lá em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Sim, divinamente inspirados. Mas e o mundo? O mundo também tem suas inspirações diabólicas, mas a Bíblia permanece como uma rocha sólida, porque ela foi escrita pelo Espírito Santo, ungindo aqueles homens, inspirando eles para escrever. E o Senhor Jesus Cristo, ele nos disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Oh, meus amados irmãos, isso significa que mesmo diante das mudanças que tem no mundo, de todas as coisas que vêm contra um cristão, as verdades eternas contidas na palavra de Deus, elas não mudam, não tem como mudar. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz o efeito, a semente vai produzir conforme a sua natureza. E a palavra de Deus é uma semente. Se é uma semente de libertação, vai produzir libertação. Se é uma semente de cura, vai produzir cura. Se é uma sabedoria de ajuda, de ânimo, vai produzir para aquilo que ela está destinada. Não tem como falhar, pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela não é apenas um conjunto de historinhas, de ensinamentos, mas, irmãos, ela é um instrumento de transformação de vida. Nós vemos nesse cenário o povo desesperado. O povo estava desesperado. Um grande clamor caiu no Egito. Não havia, a Bíblia diz, irmãos, que não havia uma casa que não houvesse um morto. Pensa no grande terror. Pense no grande medo no coração. Pensa no coração daquelas mães. Você que é pai, que é mãe, que me ouve nesta hora. Nós sabemos a dor que é perder um filho. Como isto dói. Mas eles tinham perdido seus filhos por consequência do pecado, do endurecimento do coração. Que lição não fica para nós nesta hora de temor? Deus também trará um juízo sobre esta terra. E quando esse juízo vir, vai ser sem misericórdia. Mas antes desse juízo cair, Deus tem mandado a sua mensagem, tem mandado o seu profeta, gritando: sai dela, povo meu. Não quer você também estar preparado para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ó irmãos, assim como a chuva faz a terra dar frutos, a palavra de Deus produz frutos espirituais nas nossas vidas. Ela vai fortalecendo a nossa fé, ela gera arrependimento, ela traz consolo nos tempos das aflições. Nós podemos encontrar refúgio na palavra. A palavra de Deus foi dada não apenas para informar, mas para transformar.
Palavra de Deus não é só informação, ilustrações, conhecimentos de lugares, regiões, como que era a cultura, como que era o contexto. Não é só isso. A palavra de Deus não é apenas para informar. Nós não queremos uma palavra só para ter informações de como que era naquela época, como eles se comportavam, como eles se vestiam, como que era a cultura. Mas ela é um instrumento de Deus para a transformação das nossas vidas. Ela nos guia no caminho da retidão, nos ensina a viver em santidade. Ela nos instrui a amar a Deus, a amar ao nosso próximo, a nos arrepender dos nossos pecados. A palavra de Deus nos prepara para enfrentar as adversidades da vida. Oh, irmãos, essa é a grande palavra de Deus. E na mensagem do profeta de Deus para esta era, William Martin Branham, a mensagem de título Um Verdadeiro Sinal que se Deixa Passar por Alto, ele diz assim: como eu disse há alguns domingos, eu pensei em algum lugar na estrada. Não é um abrigo contra a precipitação radioativa, é um abrigo para cair dentro, onde nós caímos dentro, arrojadamente, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, dentro de Cristo. A arca de Deus é a nossa segurança, para que o anjo da morte não passe também por nós. E o profeta de Deus para esta era continua: porém Noé, um neurótico considerado naqueles dias, que através da loucura da pregação e de operar um sinal diante das pessoas, dando-lhe advertência, condenou o mundo construindo uma arca, irmãos. Deus dá sinal. Antes de chegar neste trecho que nós acabamos de ler aqui, em Êxodo capítulo 12, do 29 ao 36, antes de chegar nisso, quantas vezes Deus não deu sinal para Faraó, alertando ele, assim como ele fez na época de Noé? Por isso que nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus. Deus manda, irmãos, sinais. Deus preparou um sinal para eles pouco antes da libertação. Qual foi o sinal? O profeta diz isso. Qual foi o sinal da libertação? Foi o sangue. Ele era um sinal da libertação para Israel e um sinal de juízo para o Egito. O mesmo sinal, para um era livramento, para outro era juízo. E hoje isso também está colocado diante de cada um de vocês que me ouve nesta hora. Meu amigo, qual será a tua escolha? Amado Pai Celestial, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais esta meditação. Que o Senhor possa acrescentar as bênçãos a cada um que ouviu esta programação, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.